Aí, beleza pessoal? Bora lá, aproveitando aqui, estrear nessa câmera, pegando jeito com ela aqui. Vamos falar um pouquinho aqui sobre tabelas e preço, bora lá? Gente, bom, eu vou dar umas ferramentas aqui para vocês pensarem por si próprios. Eu falo de costura de forma comercial, forma de trabalho, tá ok? Então eu vou responder essa pergunta aqui como eu respondo várias, já respondi várias e várias vezes. Vocês têm que ter a mentalidade, porque senão vocês vão tomar prejuízo. E eu sei o porquê disso, então eu vou expor aqui para vocês. Vamos falar sobre preço, tá? E uma pergunta muito comum, tá? Foi feita hoje por uma amiga e é muito comum, tá? Eu sempre vou vir aqui, vou responder uma pergunta, uma dúvida, então você pode colocar aí uma dúvida sobre isso aí, eu sempre vou vir bater um papo com vocês aqui. Nós vamos falar sobre uma pergunta frequente que é, eu vou ler o comentário, fica mais fácil. Bom dia, gostaria de saber se tem alguma tabela de preços de camiseta, polo simples com bolso, etc. Bom, aqui a própria pergunta, ela já me dá a resposta. É uma coisa muito simples, é muito fácil de vocês pensarem nisso, tá? O que acontece, gente? Mas tem milhares e milhares de conteúdo de pessoas que falam, mas no seu ateliê você pode cobrar dessa forma, quanto é que você pode cobrar por costura? Quem fala isso não sabe o mínimo de costura possível, tá? Eu vou dar um exemplo para você, porque todos os nossos custos são variáveis, tá? Não interessa o nível que você está, se você é um ateliê, se você é uma costureira, se você trabalha por produção, se você trabalha sobre pedido, não interessa. Nós temos custos diferentes, tá? E todo o trabalho no mínimo, custo e o restante é lucro, tá? E às vezes 90% das pessoas não pensa na dificuldade ou no que é necessário. Ontem eu fiz um vídeo dando uma introdução, estava testando a câmera, dando uma introdução sobre PCP, tá? Essa mentalidade é uma coisa que vocês deveriam estudar antes mesmo de investir em qualquer coisa, não é na costura. Quando vocês forem investir em questões de produtos para venda, vocês têm que pensar nisso, né? O PCP é o controle do que você produz, e só controlando isso você tem um preço definido, se está te dando lucro ou se está te dando prejuízo. A mentalidade da tabela vem por dois detalhes. Primeiro, para o iniciante, é porque muita gente acompanha conteúdo em vídeo, aí tem sempre alguém que nunca, sei lá, não tem a mínima noção do que está dizendo e fala com você, você pode cobrar tanto por isso, como calcular o preço do seu trabalho. Isso não é possível sem você mesmo fazer um estudo dessa situação. Por quê? Exemplo, existem máquinas que gastam mais, existem máquinas que gastam menos, existem máquinas que produzem mais, existem máquinas que produzem menos, existem formas de produção que tem um controle que produz mais, isso automaticamente você consegue baixar o preço, porque você vai em cima do volume e não da confecção. Então não dá para você falar um determinado preço. Existem lugares onde a linha custa mais cara e lugares onde a linha custa mais barata. Existem lugares onde o tecido é mais caro e outros lugares onde o tecido é mais barato. Então não há como você fazer uma tabela. Porque primeiro, nós não compramos tudo igual, nós não produzimos todos iguais e nós não temos os mesmos custos de produção. Então, não importa se é um ateliê, se é uma costureira de casa, se é uma costureira de ajuste, eu vejo muito isso aqui nos comentários. Eu faço uma bainha por 5, a outra eu faço por 15. Eu faço uma camisa por 3,50, a outra fala eu faço por 4. Isso não existe. Bom, primeiro, nós estamos falando de costura industrial. Normalmente, vocês pegam um corte de pessoas que muitas das vezes eles estão sempre tentando cortar o custo para o cliente final, né? Só que o que acontece? Você tem que avaliar a capacidade de produção de cada produto. Aqui tem uma pergunta, né, igual a minha me faz aqui, né? Eu gostaria de saber se a camiseta se existe alguma tabela de preço. A camiseta polo, olha, eu tenho amigos que fazem polo. Eles fazem 2.000 camisas por dia.
Eles têm um processo de peitilho ao qual eu não vou investir nele. Eu não trabalho na mesma linha. Então, para mim, não compensa fazer isso. Treinar toda a equipe para poder estar trabalhando com essa quantidade de volume. Evidentemente, eu, Júlio, não vou competir com esse meu amigo. Sabe por quê? Porque ele tem um custo de PCP, um custo que ele projetou para aumentar a produtividade dele. E qualquer forma que eu tentar trabalhar com ele, eu vou me quebrar. Por que eu vou me quebrar? Primeiro eu vou ter que treinar as costureiras, depois eu vou ter que fazer o mesmo investimento que ele, depois eu vou ter que ter o mesmo conhecimento do que ele, depois eu vou ter que ter o mesmo prestígio e nome que ele tem. Então, particularmente, eu vou ter que ter os mesmos clientes para que eu tenha a mesma condição. Isso é fácil? Não. Eu posso fazer isso? Posso, se eu for planejando, se eu for investindo e tal. A mesma coisa é camiseta. Existem formas, igual a moça falou ali, ela me fala sobre camiseta simples, com bolso, sem bolso. Só de você colocar um bolso numa camisa, já modifica o preço, já modifica a forma de fazer. Por isso ontem eu falei um pouquinho sobre PCP, que é controle e planejamento de produção. Se você tiver esse controle, automaticamente tiver a mão de obra toda envolvida, tiver tudo isso envolvido, provavelmente você vai produzir volumes maiores, e com volumes maiores você vai fazer uma divisão maior e conseguir dar conta. Mas se um cliente do meu amigo lá que faz polo vier aqui eu falar com ele, não, quando você faz o polo lá com fulano? Eu faço lá, sei lá, R$2,50. Aí eu falo, não, então eu faço por R$1,50. Eu posso até fazer aquele polo por R$1,50, eu estou tendo mais trabalho, eu estou tendo mais dificuldade, eu estou tendo menos tempo. Então quer dizer, eu posso achar que eu estou fazendo pelo mesmo valor, mas automaticamente eu não estou com o planejamento que esse amigo meu tem. Automaticamente, o meu amigo ele fez esse pensamento, quanto é que eu vou gastar para produzir isso? Tá? Todo empreendedor ele faz todos os cálculos de quanto custa uma peça lá e tal, e faz esse cálculo na mentalidade de vocês. Aí chega perto de vocês, eu pago R$1 para você fazer uma camiseta. E você começa fazendo uma camiseta lá para ele, gola careca, colocando um aparelho e mandando embora. Daí a pouco ele vem com a gola individual. É prejuízo não pensar no PCP. E tá aqui um exemplo disso, né? Então tá aí, gente, uma coisa. Muita gente fala com você, quanto é que você deve cobrar por um determinado tipo de trabalho? Depende do trabalho, depende da qualidade do trabalho, depende do tempo de execução do trabalho. Então não tem uma tabela. Você não pode seguir uma dica, mesmo que você tenha um ateliê. Mesmo que alguém fale com você, não, no seu ateliê você pode cobrar tanto por isso para poder fazer uma pence. Você pode fazer uma pence em um tecido mais firme e ela ficar perfeita. Você vai fazer essa pence num tecido mais mole e você tem dobro de trabalho. Vocês conseguem entender isso? Então ficou essa dica aqui para essa amiga, que não existe isso de preço de tabela. Eu não trabalho por tabela de ninguém, né? Mas é qualquer ramo da costura, não precisa ser na costura, pode ser por corte. Existem formas diferentes de fazer corte. Um cara que corta muito, por exemplo, um cara que tem todo um investimento, tem uma mesa aí de 11 metros, tem várias talhadeiras, tem mesa de coisa, tem um sistema para poder trabalhar. O que acontece? O cara chega perto dele, vira e fala com ele assim, olha, você vai cortar 5.000 camisetas. Evidentemente esse cara pode, vamos supor que ele cobre R$1. Ele fala, não, vou cobrar 5.000, vou cobrar R$1 para poder cortar essas peças. Ele vai ter um processo todo certinho. Aí você chega num outro cara que ele tem uma mesa como a minha, que tem 3 metros, que é uma mesa de criação. Aí ele chega lá, eu tenho 5.000 para mim poder fazer aquilo que aquele cara faz com uma mesa de 11 metros, eu vou me lascar todo. Eu vou ter que estender malha o dia inteiro, vou ter que fazer. Então o meu preço não é o mesmo preço do outro. A mesma coisa é você costureira que trabalha sozinha, você trabalha sozinho em casa, e o cara fala com você, não, eu pago fulana lá, fulana tem uma facção com 10 pessoas, eu pago R$1. Para a costureira de casa, eu vou pagar o mesmo R$1. Só que tem um exemplo, lá na outra confecção, as costureiras não levantam para pegar uma linha. Lá na outra confecção, todo o processo está montado, que é o PCP, né? Eu falei para o pessoal estudar isso aí. Todo o processo de controle de produção está
está montado. Ali tem o pessoal que já faz a limpeza, que já tira uma coisa para lá, já vem para cá, acerta todo o corte. Aqui você chega em casa, você tem que dividir o corte, separar a tonalidade, trocar a linha, trocar isso, trocar aquilo. O preço é o mesmo? De forma alguma. Ah, Júlio, mas eu trabalho com ateliê. Sim, você trabalha com ateliê. Então você pode seguir uma regra? Não pode seguir uma tabela. Não existe uma tabela para isso. Sabe por quê? Primeiro, tem que se contar onde que é seu ateliê. Você paga aluguel para o seu ateliê. Seu ateliê, você tem um conhecimento bem sério do ateliê. Eu, Júlio, por exemplo, eu não tenho a necessidade de modelar uma peça, né? Você tem. Você sabe o custo que vai demorar aquela modelagem, o ajuste. É isso que quebra muito a cabeça de muita gente. Então é o seguinte, não dá para você pegar um conteúdo meu pronto e falar assim, não, então eu vou, é isso que dá a costura. Porque um ateliê trabalha sobre volume, né? Sobre coisa. Às vezes a pessoa tem um volume, tem toda uma estrutura montada. Então não existe. Por outro lado, tem os custos de produção que são variáveis. Às vezes um equipamento gasta mais, às vezes você gasta mais no equipamento, às vezes uma ferramenta que você necessita custa mais, às vezes o seu processo de criação é diferente do processo de quem já tem um conhecimento. Então como é que você pode baixar o preço se você não tem as mesmas condições? Ou que você pode trabalhar para uma tabela que não... Ah, Júlio, então fica difícil. Como é que eu vou trabalhar? Primeiro você deve pensar no seu nível de produção. Porque se você faz 300 peças, você não é igual a uma pessoa que vai fazer 2.000 peças por dia. Isso é, que a grande maioria aí faz 100, né? Mas uma costureira que faz 300 peças por dia, ela às vezes trabalhando muito, ela não tem a mesma condição de uma facção, por exemplo, que faz 2.000 peças por dia. Tá? Então os preços são diferentes. Quando você chegar no final de 10 dias, vamos fazer um cálculo de 10 dias, você com 300 peças, né, você terá feito, chutando aqui, tá? Você terá feito 3.000 peças em 10 dias. Exemplo que você trabalhe dessa forma. E uma facção que às vezes tem mais produção, que tem mais condição, ela faz 2.000 por dia, no final dos 10 dias ela vai ter 20.000. Então automaticamente 20.000 é muito mais do que 3.000, automaticamente é uma divisão maior de valores. No caso de um ateliê, você tem um ateliê, sei lá, de vestido de noiva, e você faz um vestido por dia. Mas você tem que ir buscar o tecido mais longe, você não tem a opção do tecido, você não tem o conhecimento da modelagem, estou só dando uma suposição, tá? Você não tem as ferramentas corretas, você trabalha em um local que não é adequado para aquilo, você não tem um auxiliar. Agora, supondo que seja um ateliê de peça, né? E aí o ateliê ele já recebe o tecido, ele já tem o mostruário do tecido, ele já tem o conhecimento da modelagem, tem a capacidade da produção com mais rapidez, automaticamente os preços são diferentes. Embora na costura sob medida eu acho que é muito difícil de controlar isso, porque os custos são variáveis, porque os modelos são muito variáveis. Então ficou a dica, não existe esse negócio de uma tabela. Se você competir com um cara que produz, sei lá, 50.000 camisetas por mês, em questão de valores, você vai quebrar. Então o melhor é você pensar em qualidades, em diferencial de produto, em diferencial de acabamento, e não pensar que é só a costureira, que toda costureira tem o mesmo valor. Porque depende muito do PCP, do processo que foi criado para produzir um determinado tipo de produto. Depende muito da capacidade de produção de cada equipamento, depende dos custos. Então não dá para você trabalhar por uma tabela, nem a energia é tabelada. Então se fosse para você trabalhar numa tabela, e quando chega uma época agora que é bandeira 2, que a energia sobe, e você está trabalhando, o seu trabalho não subiu. Se você não tem, não tem uma pessoa para te ajudar ou para te auxiliar no seu processo, provavelmente seu custo é maior. Se você trabalhar por uma tabela dessa forma, você vai quebrar. Então é o seguinte, meu conselho é que estude os seus custos. Não vá na onda que tem uma tabela para fulano, para brincando. Tem muita gente dando uma desperta e chega perto de você e fala assim, não, eu fiz a camiseta e aí a fulano faz para mim por R$1. Você não sabe a condição que fulano faz.
Porque fulano às vezes tem uma bainha, uma esteira, ele não faz bainha, ele tem todos, e eles estão cortando os custos tudo em cima de vocês. Então ficou a dica para vocês aí, não existe esse negócio de tabela em costura. Não é porque eu faço uma bermuda a R$1 que você pode fazer, às vezes o seu custo é maior. Não é porque eu faço um vestido, às vezes, e tem uma clientela que você vai conseguir chegar ao meu valor. Você tem que ter as mesmas condições. Então fica um abraço para vocês aí e fica a resposta, não existe tabela. Não dá para você falar de uma tabela de produto. Cada produto que você muda na produção, mas eu vou só fazer um press-ponto na gola, esse press-ponto tem um custo a mais. Ele é diferente do você passar um aparelho. Eu tenho que fazer sei lá, um ombro a ombro, que o pessoal fala aí, um suador. O processo de produção de PCP muda. Será que você montou o processo correto para você ter o mesmo preço? Mas eu quero fazer uma gola V. O processo muda. Então cada coisa tem seu valor, não existe uma tabela. Mas eu tenho que colocar um bolso que você vai colocar em uma peça, você coloca em 100, já complica para você. Em 1000 vai complicar mais ainda, porque a máquina reta não tem o mesmo volume de produção. E aí, você vai manter o preço, você vai conseguir fazer no prazo necessário? Então é isso que vocês devem pensar. Tá? Então, para aqueles que ficam aqui procurando tabela, eu falo, olha, quem fala em tabela, em costura, não sabe o que está dizendo. Não sabe o que está dizendo, porque costura, se é por produção, é planejamento, e se é por ateliê, é por custo. Você tem que pensar no quanto é seu dia, tá? E o custo que você tem para poder ganhar realmente o seu dia. Não existe tabela, tá? Abraço para vocês, fiquem com Deus.